Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 6, falando da vida espírita. Espíritos errantes. Na questão 232, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que foi a seguinte: podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? A resposta foi da seguinte forma: conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para quem deve tender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno de felicidade de que gozam os que habitam, para ser digno também de lá habitá-los mais tarde. E assim termina, né, a resposta dos espíritos para Kardec. Lembrando que espíritos errantes são os espíritos que, uma vez que se desencarnaram, voltam para o mundo dos espíritos. Então veja, tudo depende da forma com que nós conduzimos a nossa existência atual, né? Seja no planeta Terra ou um mundo semelhante, como aqui foi dito. E os espíritos têm essa condição de aspirar mundos melhores? Claro que tem, mas isso depende, né, do momento e do esforço do espírito que ele conquistou aquela condição. Como foi dito aqui, assim como nós às vezes aspiramos condições melhores, os espíritos errantes, nós na condição de encarnados, quando nós voltamos ao mundo dos espíritos, pode ser nos concedido também uma condição de entrever, né, ver mundos mais avançados, para que possamos, né, ambicionar vivermos nestes mundos, né, a depender de nossos esforços, porque cada mundo, cada planeta nos dá a condição de acordo com a nossa evolução. Então, se nós estamos habitando, por exemplo, aqui no planeta Terra, é porque o planeta Terra é a condição necessária para nos desenvolvermos até que possamos atingir condições em mundos superiores, né? Por isso que foi bem dito aqui pelos espíritos a resposta. Bom, o Espírito Miramês faz um comentário sobre essa questão, que diz assim: viagem dos espíritos errantes. Se referindo, quando nós não estamos mais na condição encarnados, estamos no mundo dos espíritos, podemos viajar para planos superiores, né? Ele vai trazer aqui, acompanhado por espíritos superiores, para que a gente possa ambicionar condições melhores e lá depois atingirmos essa condição. Assim como é hoje, né? Nós, às vezes, muitas vezes, recebemos o convite para conhecer condições melhores. Lógico que nós temos uma transição a ser feita. É mais ou menos nessa linha. E aqui diz o seguinte: os espíritos errantes podem viajar como turistas a outros mundos mais elevados. Não obstante, necessário se faz que tenha o preparo para tal empreendimento. Os prêmios somente vêm ao nosso encontro por merecimento. Quando nós estamos ali nos esforçando, né, para sermos, né, seres humanos melhores e, consequentemente, espíritos mais avançados, né? Muitos espíritos, ao desencarnarem, permanecem na atmosfera do planeta, nas condições que deixaram o corpo. A consciência da liberdade em plenitude vem somente para aqueles que completaram a ronda da educação, nas linhas de todos os entendimentos dos ensinos de Jesus, o Cristo de Deus. As rondas de educação, como todos nós passamos, né, por evolução, por etapas, né, o espírito também. Na medida que nós vamos aprendendo a nos desprender de certas dependências da matéria, nós vamos evoluindo. E isso vem com o tempo, com as experiências, com as convivências, com os desafios que a reencarnação, né, nos oferece para que possamos atingir condições melhores, né?
Ao deixarem o corpo, muitos são convidados a passeios em mundos melhores, de maneira a estimular em seus corações uma vontade poderosa de se melhorarem moralmente. E em tais circunstâncias, eles trabalham com todas as suas forças para a aquisição dos valores imortais da Boa Nova. Ou seja, imagine quando você é convidado, né, a conhecer um planeta melhor, mais avançado, mais evoluído, e você sente ali uma vibração mais elevada, obviamente que nós queremos buscar aquilo. E aí, né, temos que nos esforçar de forma consistente para que possamos atingir e estarmos naquele planeta mais avançado, né? A doutrina espírita é esse convite de Jesus. Olha só, né? Olha o que a doutrina espírita nos oferece, essa reflexão da forma com que nós vivemos, da maneira como nós sentimos a nossa vida e o que nós estamos fazendo com esse sentimento. Se é um sentimento ruim, por que ele é ruim? Né? Qual é a nossa conduta? Quais são os nossos hábitos? Por que nós estamos naquela estrada? Né? Então, veja, a doutrina espírita vem para trazer esta boa nova para nós, para que nós possamos refletir o que vem depois desta vida material, a vida do espírito, né? Ela nos mostra as oportunidades que os céus nos oferecem. Se o encarnado começar a se transformar, como se esforçaram e venceram os discípulos do Mestre, estará em preparo para essas viagens encantadoras que vêm a serviço da nossa esperança, nos mostrando que existe a felicidade. Ou seja, existe a felicidade. Obviamente que nós temos que transitar, né, entre o mundo atual e até este mundo mais avançado. Para isso, temos que passar pelas experiências e sermos bem exitosos, para que a gente consiga, né, conhecer e viver nesses mundos mais felizes, né? Essas viagens não se faz a sós, existem grandes almas que se dispõem a nos guiar, ensinando-nos ao mesmo tempo a respeitar, compreendendo as leis imutáveis da natureza divina. Quando nos encontramos em completa posse de fé, que nos assegura a estabilidade, nos entregaremos ao caminho da perfeição, mesmo que eles pareçam ser de um preço excessivo para nossas forças. Eu gostei muito desse trecho, né? Completa posse da fé. Então, o que seria isso, né? Quando nós tivermos a convicção fervorosa de que se nós evoluirmos, melhorarmos como seres humanos e buscarmos, né, os ensinamentos, né, os exemplos do Cristo, com certeza atingiremos essa condição. Mas para isso, devemos ter essa consciência sempre e que estarmos, né, de onde estamos e para onde desejamos ir. Essa consciência, ela vem através do que? Da boa conduta, dos bons exemplos, dos bons hábitos, né? Porque isso nos leva a uma elevação espiritual. O mundo, do modo como os homens o veem, cheio de tribulações, de guerras, de pressões de toda ordem de negatividade, é uma escola grandiosa, onde existe o princípio de todas as qualidades espirituais. Ou seja, se nós estamos aqui neste mundo, é uma escola para nós. Então nós devemos aproveitar tudo aquilo que nos é deparado ou das situações que nós nos encontramos, das dificuldades, das adversidades, pensarmos, refletirmos, porque se aquilo está acontecendo, é para o nosso aprimoramento, né? Muitos dos mestres, sob a direção do mestre maior, nele se encontram a ajudar os homens a abrir os olhos e aguçarem os ouvidos, para verem e ouvirem os convites da verdade para os tornarem livres. Os convites da verdade vai acontecer quando nós estivermos, né, mais conscientes, abertos a entender, não somente apegado às dificuldades materiais. É óbvio que quando nós estamos na dificuldade, ela parece tomar conta de todos os nossos sentidos, mas aqui, pelo que a gente, né, busca o conhecimento, se nós estamos passando por qualquer situação, vamos refletir e ver por que aquilo está acontecendo e analisar sobre aquilo, qual é o ensinamento para que a gente possa passar por ele e evoluir naquela dificuldade, naquela adversidade, seja conosco, com um ente querido ou durante a sociedade, no nosso convívio social. Nós precisamos ter essa reflexão, esse despertar, não é? Mesmo envolvido nos fluidos da carne, deve o encarnado se preparar para futuras excursões ao mundo espiritual, começando a melhorar e fazendo esforços no sentido de aprimoramento espiritual, que os anjos do Senhor seguir-lhe-ão em todas as suas labutas de conquistar e vencer a si mesmo. Ou seja,
buscamos o reino de Deus e toda a sua justiça, e todo o resto nos será acrescentado, não é? Então, quando nós temos essa concepção, com certeza receberemos, né, intuição para que possamos vencer as dificuldades e nos tornarmos melhor. Comunguemos com o bem em todas as suas divisões. Amemos em todas as suas amostras de luz e confraternizemos da maneira que a universalidade nos ensine, que já teremos dado um passo para a luz da verdadeira alegria. É preciso que todos compreendam que, pelo simples fato de deixar o corpo físico por meio do chamamento que chamamos morte, não se encontra a alma na inteireza dos seus poderes. Tudo isso depende do aproveitamento que teve dos convites do amor quando na carne. Tudo é orientado pela justiça. Entreguemos o trabalho ao amor, de modo que a caridade brilhe no nosso coração de aprendizes de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos deixam os corpos e continuam a viver como se estivessem presos à carne. Olha só o que falta, né? O despertar, o preparo enquanto nós estamos aqui no mundo encarnado para quando nós vamos para o mundo espiritual. Né? Essa consciência, essa reflexão, ela é importante, porque senão a gente vai passar por tudo isso como se fosse no piloto automático e não sentimos, não nos despertamos, né? Por falta de preparo dos sentimentos, o coração preso às paixões forma laços difíceis de serem destruídos. Não basta somente decorar as páginas luminosas do Evangelho. É preciso que o entendamos e, acima do entendimento, que venhamos a vivenciá-lo. Quem vive o amor se encontra livre e de posse de qualidades que o levarão às viagens instrutivas e salvadoras para os caminhos da perfeição. E assim termina, né, o comentário do Espírito Miramês. Eu gostaria aqui de fazer um breve resumo neste final, né? Há muitas moradas na casa de nosso Pai, e cada uma delas atende às nossas necessidades evolutivas. Isso é importante. Cada mundo nos oferece aquilo que precisamos de acordo com as nossas necessidades. Estamos aqui no planeta Terra porque é a nossa escola no momento necessário para a nossa evolução. Quando aspirarmos mundos mais evoluídos, é porque nos encontramos em condições de lá estarmos. Ou seja, quando o espírito se sentir-se preparado, já através, como foi bem dito aqui, das vivências, do despertar que teve, ele vai aspirar mundos melhores. E com certeza lhe será dado a condição de lá estar, porque foi meritoso, passou por todas as suas dificuldades. Então, uma reflexão importante, falta de preparo dos sentimentos, como foi dito aqui. Qual é o sentimento que está conduzindo a nossa vida? Quais são as nossas prioridades? Será que estamos pautados apenas para as necessidades materiais e as necessidades evolutivas do espírito? Nós estamos refletindo sobre isso? Por que sofremos? Quais são as dores recorrentes que nos assombram, né, que fica ali sempre em volta da gente? Será que nós estamos despertando para uma consciência mais evoluída, mais evolutiva? Ou simplesmente estamos no piloto automático, vivendo simplesmente para atender às necessidades da matéria? Não é só isso. A doutrina espírita vem nos orientar, nos esclarecer para que existe algo depois dessa vida material, que é a vida dos espíritos. E lá continuaremos a aprender até que tenhamos condições de vivenciar e viver em mundos mais avançados. Para isso, depende do nosso despertar no mundo atual que nós estamos, né, vivendo. Ok? Mais uma vez eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.